Olá, vamos lá então, vamos fazer aqui o nosso segundo exemplo da série aí, dos 4 que já foi comentado no primeiro vídeo. Se você tiver alguma dúvida em DCL, em por que eu fiquei com esse arranjo aí de forças, volta lá no primeiro vídeo que eu explico um pouco mais de detalhes disso. Por isso é que esse exercício um pouco mais longo, eu preferi já começar com o diagrama de corpo livre aqui já indicado para a gente. Então, começando aqui, nós vamos começar a fazer o cálculo das reações, tá certo? Então, faltou indicar aqui as distâncias. Deixa eu colocar aqui as distâncias para vocês. 2 metros, 5, 2 metros. Então, o nosso cálculo das reações, o CE, deixa eu fazer aqui um pouco maior, talvez fique difícil aí a visualização de vocês. Então, CE vai ser o seguinte, somatório de momento em A igual a 0, tá certo? Travo o ponto A e vou ver a força está mais longe do apoio A e vou trazendo as outras forças junto. Então aqui, VB vezes 9, 2 mais 5, 7, mais 2, 9, sentido anti-horário positivo, tá certo? Depois, menos 6 vezes 5, que é onde a carga está aplicada. Como essa carga está aplicada em 5 metros, né? Então, por ela ser uma carga uniformemente distribuída, a força concentrada fictícia, ela fica a 2,5 de cada lado, né? Então, 2,5 aqui dá força. Então, deixa eu fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais didática para vocês. Aqui, ó. A força fictícia é de 6 vezes 5, que é 30, certo? Então, 2,5 mais 2, 4,5, certo? 4,5. Depois disso, igual a 0, certo? Essas daí são as forças que estão atuando nesse problema. Resolvendo isso, nós temos lá, então, que VB. Vou pegar minha colinha aqui para não errar os valores para vocês. VB, nesse caso, deu 15. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo aqui. VB igual a 15 kN. VB igual a 15 kN. Depois disso, somatório de FY igual a 0. Então vai ser VA positivo menos 6 vezes 5 mais VB, que nós encontramos agora, mais 15 igual a 0. Então, VA igual a 15 kN. Apesar da conta ser simples, né, e fácil os valores, a mecânica é a mesma. O importante aqui, de você olhar esse exercício mais vezes, não é querer saber os valores em si, mas é observar o sentido que foi calculado, a direção que foi utilizada, enfim, perceber a mecânica do exercício, como que se resolve o exercício. Nem tanto os valores. Se você deslocar a força aqui um pouco para o lado esquerdo ou para o lado direito, isso não vai alterar na sua forma de resolver, porque a mecânica é a mesma, tá certo? E por fim aqui, somatório de Fx igual a 0, então HA igual a 0. Então, como HA deu 0, nas próximas etapas aqui, eu vou fazer as equações da normal, tá certo? Mas na hora que eu for montar o diagrama de momento, os diagramas de esforços, eu não vou considerar a normal, porque a normal é 0, tá? Ela vai ser 0 durante toda a nossa, todo o nosso cálculo. Por quê? Eu não tenho nenhuma força horizontal aplicada nesse exemplo aqui, certo? Então, calculado aí, já feito o DCL e também o cálculo das reações, nós vamos para os cortes, que nesse caso dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada fora do que, não é nada tão complicado assim que não possa ser resolvido com alguns minutinhos a mais de cálculo aí para vocês, certo? Então a força aqui de 6 kN por metro, certo? E aí aqui as forças de 15 kN em cada extremidade,
E a força aqui de 0. Certo? Vamos colocar aqui as distâncias já, para a gente não precisar ficar indo e voltando lá nos valores. 2 metros, 5 metros e 2 metros. Certo? Então vamos lá. Qual que é a parte nova aqui, né? Isso aqui, além dessa parte aqui do cálculo do momento, uma parte nova é a seguinte: carga distribuída, eu preciso fazer no máximo 3 cortes, tá certo? Eu preciso fazer um antes da força, um no trecho onde a força está aplicada e um depois da força. Certo? Então, essa é a diferença da carga concentrada. Carga distribuída, eu faço 2 cortes, um antes e um depois. Carga concentrada, desculpa. Eu faço um corte antes da força e um depois da força. E quando for carga distribuída, eu faço um antes, um na carga e um depois. Tá certo? Então, essa daí, feito isso, o resto é igual que a gente fez antes, tá? É muito mecânico isso aqui, é mais cansativo de fazer do que, na verdade, a dificuldade, tá bom? Então, com bastante treino, se vocês resolverem 1 ou 2 exercícios por dia, já está aí de bom tamanho para vocês fixarem o conteúdo. Primeiro corte aí, de 0 a 2, tá certo? Que é esse pedacinho aqui, ó, né? Esse pedaço da viga aí, a gente vai indicar aqui, ó, aqui um trecho da viga de tamanho qualquer, a força aqui de 15 kN, a força 0, que é a força horizontal, os esforços internos, lembrando lá, se tiver dificuldade para saber o sentido, só lembrar de fazer um arco e flecha, certo? E aí você não perde mais a ordem dos valores. Então vamos lá. A equação normal, n igual a 0, essa é mais fácil, tá certo? A próxima, menos v mais 15 igual a 0. Então v igual a 15, tá certo? E a do momento positivo, né, sentido anti-horário, e do 15 é negativo, menos 15x igual a 0. Então, n igual a 15x. Feito isso, para tentar ganhar aqui um pouco de espaço, vou colocar do lado aqui já os nossos cortes, tá bom? Os valores. Então, para x igual a 0, normal, cortante e momento. Vamos ver aqui a equação. Normal, para x igual a 0, a normal continua 0. Agora 0 kN. A cortante, 15 kN. E o momento, 0 kN metro. Tá certo? O próximo, agora nosso, é para x igual a 2 metros. Vamos fazer aqui. Para x igual a 2 metros, n, v e n. Só substituir a equação, nenhum bicho de cabeça. 0 kN, 15 kN, e o momento agora vai dar 30 kN metro, certo? Lembrando, a unidade do momento, kN vezes metro. Da carga distribuída é kN por metro, tá certo? Aqui é vezes, lá é divisão, tá bom? Corte 2 agora. Vamos fazer o corte 2. Corte 2, eu vou fazer o corte 2 aqui, ele pega esse trecho da viga para o lado esquerdo da nossa estrutura, tá certo? Então vamos lá. Aqui. Seis km por metro, tá certo? Aqui 15 e aqui 0. Feito isso, aqui 2 metros. Deixa eu refazer o desenho aqui para vocês, que acabou saindo, eu esqueci de colocar ali a unidade. Aqui. Vai de 0 até 5.
Vamos lá. Aqui. Aqui. 15. Aqui 0. Feito isso, nós temos aqui 2 metros. Só colocar a carga aqui, né? E agora vamos colocar aqui os esforços. Isso aqui. Agora vamos montar as equações da gente. Então, vamos lá. Normal igual a 0. Importante. Menos V menos 6x, tá certo? Mais 15 igual a 0. Então agora aqui V igual a menos 6x mais 15, tá certo? Aqui a equação já ficou diferente do que a gente já está um pouco mais habituado. O momento vai ser então muito positivo aqui, mais 6 vezes x para concentrar a carga, vezes x sobre 2. Lembrando, na hora que eu concentro a carga aqui, né, eu tenho então x sobre 2, porque esse x aqui vai ser dividido pela metade, tá bom? Menos 15 vezes 2 mais x igual a 0. Feito isso, nós temos então que a equação vai ser m igual a menos 3x quadrado menos 30 menos 15x igual a 0, certo? Então essa é a equação. Eu vou reescrever a equação nessa mesma linha aqui, eu vou apagar aqui, mas só para mostrar para vocês o seguinte, só para deixar ela de uma forma mais de fácil compreensão, tá bom? Então vai ser menos 3x quadrado menos 15x mais 30. Então, jogando tudo para o lado direito já. Então aqui, ó, 6x ao quadrado dividido por 2 dá 3x quadrado, né? Passo para o lado direito, fica negativo. Depois, menos 15 vezes x dá menos 15x, passo para o lado direito, positivo. E aqui também positivo, tá certo? Então aqui, por ser uma equação do segundo grau aqui no momento, a gente vai entrar com uma equação a mais aqui agora. Por quê? Quando eu tenho equação do primeiro grau, no máximo eu trabalho com 2 pontos. 2 pontos dá uma reta, tranquilo de fazer. Quando eu tenho equação do segundo grau, eu preciso de 3 pontos. Porque eu estou trabalhando com uma parábola, certo? Por conta do grau 2 aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos encontrar os pontos notáveis do intervalo, que é 0 e 5. Depois a gente vai fazer a derivada dessa equação e vai encontrar um terceiro ponto para a gente desenhar a parábola. Então vamos lá. Para x igual a 0, normal igual a 0 kN, cortante, a equação está aqui, ó. Deixa eu só destacar as equações para não ter confusão. Aqui e aqui, certo? Cortante, então nesse caso vai ser igual a 15 kN. E o momento, se o x igual a 0, 0 essa parcela, 0 essa, fica 30 kN, certo? Para x igual a 5 metros, n igual a 0, v, vamos lá então, menos 6 vezes 5 dá 30, mais 15, menos 15 kN. E o momento vai ser igual a, eu vou dar uma colada aqui, porque eu já fiz a conta antes, mas salve a memória também dá 30. Isso mesmo.
dá 30 kN/m. Antes que pode ser que apareça a dúvida, né? Nem sempre o valor aqui dos valores vão ser iguais, tá? Pode ser valores diferentes dependendo do carregamento. O importante é saber montar as equações, tá certo? Em teoria das estruturas, eu vou fazer um módulo depois para a teoria das estruturas, uma série de vídeos, a gente não faz as equações mais. Do cálculo das reações, a gente já vai direto para o diagrama. Por quê? A gente entende o que está acontecendo com as equações aqui já. Por que eu preciso aprender as equações? Porque aqui é cobrado as equações e também porque quando a gente faz cálculo de métodos de energia e deslocamento, eu trabalho com as equações de esforço. Eu não trabalho com o diagrama em si. Eu vou usar a equação do momento para encontrar quanto que ela vai deslocar, qual que é a energia que ela tem, enfim. Todos os cálculos de deslocamento são feitos com base na equação de momento fletor. Então é preciso saber encontrar as equações, tá certo? Feito isso aqui, eu quase acabei o meu corte 2. Por quê? Eu quase desenhei ele todo. A normal é constante 0, cortante. Ela é de grau 1, né? Porque aqui o x aqui está no grau 1, então com 2 pontos eu consigo desenhar essa reta, tá tranquilo, porque eu estou dentro do intervalo. O meu problema está aqui, ó, porque eu tenho a equação do momento que é de grau 2. Para resolver isso, a gente faz dm dx igual a 0, ou seja, eu derivo essa equação em relação ao eixo x igual a 0. Fica dessa forma aqui, ó. Então vai ficar, derivando a equação, fica menos 6x mais 15 igual a 0. Então o x vai ser igual a 2,5 metros. Deixa eu ver se eu não peguei o valor errado. Isso. 2,5. 2,5, o x igual a 2,5, ele pertence ao intervalo de 0 a 5. Tá? Por coincidência dos cálculos aí, posição de carga e tudo mais, o valor deu na metade do intervalo, tá bom? Isso nem sempre vai acontecer, tá? Tomem cuidado com isso, porque isso não é regra para o nosso cálculo, tá bom? A regra é fazer a derivada quando encontrar uma equação de grau 2 no momento fletor. Feito isso, então a gente vai ter aqui x igual a 2,5 metros, implica que o momento. Então, substituindo na equação do momento, substituo aqui para vocês verem qual é a equação que a gente utilizou. Tá? Então, M vai ser igual a 48,75 kN/m. E aqui com isso a gente acaba então o corte 2. Então nós vamos começar aqui o nosso corte 3, tá certo? Último corte da estrutura. Os cortes estão aqui indicados, né? Então eu vou olhar, por uma questão didática, tá certo? Eu vou olhar sempre da esquerda, para manter o padrão que a gente está olhando. Mas nada impede vocês a gente fazer do lado contrário, tá certo? Desde que você inverta os esforços. O que está para baixo vai para cima, o que está anti-horário vai ficar horário, e o que está saindo do plano vai entrar no eixo do seu cálculo lá, da sua vida. Então, corte 3, de 0 a 2. Esse aqui é o corte um pouco maior, para a gente montar, mas fica aí já, para a gente finalizar essa parte. 6 km/m. 5 metros. Aqui entra a força de 15 kN, que 0. E aqui o x, o nosso cálculo. Aqui, momento. Certo?
vamos começar aqui. Vou fazer as duas menores aqui do lado, porque a gente já tem um pouco mais de espaço. N igual a 0, que é o que a gente já está fazendo desde o começo, não é isso? Depois, menos B, menos 6 vezes 5, mais 15, igual a 0. V, então, vai ser igual a menos 15. Essa é a equação do V. Vamos colocar agora a equação do momento aqui, ó. Momento positivo, né? Menos, mais 6 vezes 5 para concentrar a carga, depois 2,5 mais x, certo? E depois, então, a gente faz a força de 15. Vai ser menos 15, menos 15 vezes 7 mais x, tá certo? Conferindo aqui, a gente não tem mais nenhum outro valor, então isso aqui é igual a 0. Então a nossa equação vai ser, vamos pegar aqui o nosso material para consulta, para a gente a equação no final fica, resolvendo todos os parâmetros ali, menos 15x mais 30, certo? Essas então são as nossas equações desse novo corte. Tá? Então aqui o corte normal, a equação da cortante e a equação do momento. Não sei se eu cheguei a destacar aqui eu não destaquei, né, no corte 1, aqui. Certo? Por fim, dessa parte, né? Vamos fazer aqui os nossos valores. Para x igual a 0. E aí perceba, eu não tenho carga aqui, né? E aí então, por não ter a carga, o que ficou? A cortante ficou constante novamente, ela voltou a ser constante e o momento voltou a ser linear, tá certo? Então, com os dois pontos do corte, que é 0 e 2, eu já consigo resolver o corte 3 novamente. Então, n igual a 0, cortante igual a menos 15 kN, e momento igual a, vamos lá, 0,30 kN/m. Tá certo? Para x igual a 2 metros, nós temos que n vai ser igual a 0 kN, cortante igual a menos 15 kN, e o momento vai ser igual a 0. Certo? Então, agora vamos fazer os diagramas. Deixa eu ver aqui o espaço. Acho que vai caber aqui. Se não couber aqui, a gente refaz, a gente faz outra parte lá em cima novamente. Vamos fazer na esperança de que vai caber aqui, né? Então, diagramas. Então aqui eu tenho a nossa viga com carregamento aí indicado. Aqui 0. 0 aqui. Faço aquelas nossas linhas auxiliares aqui. Aqui. E por fim aqui a nossa uma linha aqui embaixo. E outra aqui. Essa vai ser da cortante. E a de baixo. Mais, menos e mais. Recapitulando aí, não vou fazer de normal, porque o valor dá 0, então a normal vai ser o próprio eixo da nossa linha aqui de ação, tá certo? Então, lembrando, né, que aqui eu estou representando cada intervalo, isso aqui é um corte, né?
Então aqui, corte 1, corte 2, corte 3. Tá? Então vamos marcar os pontos lá. Corte 1, tá aqui, ó. Corte 1. Então, x igual a 0 para cortante. Quanto deu? Cortante deu 15. Então tá aqui, ó. Vamos marcar o ponto aqui, ó. 15. Eu vou colocar o valor aqui. Corte 1, x igual a 2. A cortante também deu 15. Então tá aqui, ó. Tá certo? Depois, agora a gente vai, vamos fazer do momento. Do momento, corte 1, x igual a 0. Corte 1, x igual a 0, no momento deu 0. Então, o 0 está aqui, ó. Corte 2, corte 1, x igual a 2, momento igual a 30. Aqui. Tá certo? Agora vamos fazer o nosso corte 2. Corte 2, então é esse intervalo maior aqui, ó, o trecho central da nossa viga, tá certo? Então, corte 2, x igual a 0, né? A cortante vai dar 15. Então, a cortante vai dar os próprios 15 que estão aqui já. Corte 2, x igual a 5. X igual a 5. A cortante deu menos 15. Deu aqui, ó. Menos 15. Tá? Então, vamos colocar aqui o 15. Para a gente não se perder. Então, aqui. 15. Depois, então, vamos agora para o momento vetor. Corte 2, x igual a 0. Corte 2, x igual a 0. O momento deu 30. Está aqui. Já está indicado. Corte 2, x igual a 5. O momento também deu 30. Deu 30, então aqui. Mas além desse ponto, eu tenho x igual a 2,5. Não é isso? Dentro do corte. Que é no meio. Vamos colocar aqui no meio. Então, mais um ponto aqui, 48,75. Tá certo? 48,75 são aí os 3 pontos que nós temos ali. E por fim, agora, corte 3 aqui, x igual a 0, a cortante vale os mesmos, menos 15, e depois, corte 2, x igual a 2, também vale menos 15. Está aqui. Então, aí, no final agora, corte 2, x igual a 0, corte 3, x igual a 0, momento igual a 30, e corte 3, x igual a 2, momento igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Primeiro trecho aqui, constante, como nós vimos já no outro exemplo. Esse trecho, eu tenho 15 e o 15 aqui de baixo, 15 positivo e 15 negativo. Se eu tiver dúvida ainda, é só olhar para a equação. Qual é a equação da cortante do corte 2? Uma reta. Então aqui eu tenho que ligar por uma reta. Pronto, só isso. E aí aqui volta a ser constante novamente. E aí fecha aqui. Esse é o diagrama de cortante, tá certo? Momento fletor. Quando é constante aqui fica linear. Tá certo? Quando é linear aqui vira parábola. Como é que eu percebo se é parábola também? Outra forma de perceber isso. Olhando para a nossa equação aqui, ó. Equação de grau 2. Equação de grau 2, parábola. Aqui, ó. Faz a parábola e depois fica linear novamente. Tá? Nunca faça, nessa situação, uma parábola, uma linha toda aqui. Por quê? Cada trecho é um comportamento, é uma função. E cada função tem a sua própria representação geométrica. Então, funções lineares, reta. Função quadrática, parábola. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza mais esse exemplo. E aí vamos para o nosso terceiro exemplo, em seguida aí, que é viga em balanço com carga distribuída e concentrada. Até mais!